Gente, o primeiro sábado do mês é dedicado ao coração de Maria. Se você confessou e comungou ontem que era o coração de Jesus, você comunga hoje também e oferece a Eucaristia ao coração de Maria em reparação dos pecados cometidos contra esse coração. Ofereça através do coração de Jesus. Eu fico até mal de ficar falando isso para você. Ninguém mais faz novena hoje em dia, mas quem fizer vai ser humilde, vai ser exaltado, vai receber a graça, vai obedecer à igreja, vai estar se diminuindo e vai receber as 33 promessas desses corações. Você tem que confessar na sexta e comungar na primeira sexta e no primeiro sábado consecutivo. Você pode receber uma cura, você pode receber o retorno ao teu marido, você pode receber o céu, inúmeras graças. Faça a novena. Amém. Olá, bom dia, tudo bem, meus amores? Amo todos vocês. Sábado, dia 4 de novembro. E São Paulo está elucubrando, porque São Paulo tinha a certeza de que Jesus era o Salvador, o Redentor, ele era judeu. Então ele diz assim, por acaso então Deus rejeitou o povo que não estava aceitando Jesus? Mas não, porque eu também sou israelita, eu sou do Benjamim. Deus não rejeitou o povo, né, que ele sempre considerou. Então, eles tropeçaram para cair? Não, eles não tropeçaram. Eles deram um passo em falso que serviu para a salvação dos pagãos, e a salvação dos pagãos deve servir também para despertar os ciúmes neles. Então, ele fala, né, se o passo em falso que eles deram foi uma riqueza para o mundo, porque daí os pagãos entraram. E então, o pequeno número de crentes dos judeus, né, foi uma riqueza para aos pagãos. Que riqueza não vai ser se todos eles se converterem ao evangelho? Para vocês não serem presunçosos por causa da sabedoria de vocês, é importante que vocês conheçam o mistério, a saber, o endurecimento de uma parte de Israel é para durar até que a totalidade dos pagãos tenha entrado na salvação. E então todo Israel vai ser salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, ele tirará as impiedades do meio de Jacó. Essa será a realização da minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. De fato, com relação ao evangelho, são inimigos para benefício vosso, mas com relação à escolha divina, eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Lucas 14, de 1 a 11, vai nos contar que Jesus foi na casa de um fariseu, era dia de sábado, dia do descanso deles, e eles então ficavam observando Jesus. E ele notou então como aqueles convidados dos fariseus escolhiam os primeiros lugares, iam se servir, queriam ser sempre os primeiros, e ele contou uma parábola: quando você for convidado para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar, porque pode ser que tenha sido convidado alguém muito mais importante do que você, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então você vai ficar envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar, quem te convidou te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Para quem se eleva, será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós temos aqui Paulo considerando que ele, povo judeu, ele também foi chamado para ser o povo da promessa, o povo da aliança, o povo de Deus, o povo escolhido, que os dons e as vocações de Deus, elas são irrevogáveis. E esse povo foi chamado, mas ele sabia que Jesus era o mestre, o salvador, e o povo não tinha escolhido Jesus, o povo não aceitou Jesus. Então ele faz uma consideração, ele diz: não, isso talvez aconteceu, porque também não poderia ser só os judeus, o povo eleito de Deus, os que têm a vocação, que têm o dom, mas eles foram chamados, eles têm os patriarcas, e eles têm algum de nós, Pedro, Paulo, que eram dos hebreus, Jesus, e que se converteram pro bem dos pagãos. Então, ele está considerando aqui
que este povo eleito vai ficar como que dormindo, até que a totalidade dos pagãos, ele fala, tenha entrado na salvação. Então, quando ele sentir que a totalidade dos pagãos possa receber a salvação, São Paulo diz que daí todo Israel vai ser salvo. Então, fala que de Sião vai vir o libertador e ele vai tirar a impiedade do meio de Jacó. Esta será a realização da minha aliança quando eu tirar os seus pecados. Então, São Paulo acredita que primeiro vêm os pagãos e depois todos vão ser convertidos e salvos em Jesus ou na volta de Jesus, só Deus sabe como, mas era necessário que os pagãos também recebessem a libertação, a salvação, a fé nesse Deus único, nesse Deus que louva e agradece a todos. Jesus lá naquela festa, eu imagino ele, porque eu também faço isso, olhando aquelas pessoas que vão fazer aquela fila se digladiando para pegar a comida, né? Ele via aquelas pessoas que queriam ser as primeiras, ganhar das outras, né? Isso não é só nas festas, entre irmãos, né? Ficam se digladiando, qual que é o mais bonzinho para a mãe, qual que é o mais inteligente, qual que tem os filhos melhores, sempre quer ser o primeiro. Ele disse, quando você for convidado, não queira tomar o primeiro lugar para depois o dono da festa dizer para você, saia daí, né? Então, quem se humilha, quem é o último, esse vai ser o primeiro, será exaltado. E quem se exalta, esse será humilhado. Então, gente, é muito importante. Às vezes, a gente até nem está entendendo, eu que tenho meio distúrbio de atenção, por que você está sendo rejeitado todas as vezes na tua vida, né? As pessoas não estão acolhendo você porque você se exalta, porque você quer ser o primeiro. Então, isso... Gente, querer ser o primeiro dá um tipo de um asco na gente. É tão bom aquelas pessoas humildes, os pobres, né? Que tem que trabalhar, acordar. Oi, como é que vai a senhora vai bem, né? A gente que já foi criado numa família de político, de gente que tem mais posses, né? Às vezes a gente pode ser meio arrogante, meio orgulhoso, né? Então que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, venha ter misericórdia de cada um de nós que queremos ser os primeiros, os mais ricos, os mais bonitos, na igreja, os mais empoderados, que pregam melhor, né? Sempre a gente está querendo, porque é do ser humano, o demônio quis ser o maior que Jesus. Ele não quis dar o lugar para Jesus, ele como anjo, ele quis ser maior do que Jesus. Então, esse é o pecado do orgulho, você querer ser mais, melhor, mais bonito. Gente, né, como a gula, né, tá disseminada no mundo, a gente vê no meio dos médicos, sempre aquele que quer ser melhor, no meio da igreja, aquele que não quer dar lugar para ninguém, ele quer ser o melhor, o primeiro. Gente, isso tá cheio hoje em dia. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, faça de nós os últimos, para que ele, Jesus, venha nos exaltar. Os judeus também, nesta palavra, vão ser os últimos. E talvez aí venham a ser os primeiros de novo, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. Os últimos serão os primeiros. Talvez eles sejam os últimos a serem chamados. E aí se tornarão não os pagãos os primeiros, que vão ser os últimos, mas os judeus os últimos a serem chamados, a serem salvos de volta e serão de novo os primeiros. E eu imagino, né, uma pessoa que é o último filho, o último, como os judeus, né? Eu imagino como eles estão no mundo atual, né? As pessoas feias, os últimos desse mundo, né? Mas assim, não é necessário. Você pode ajudar eles, exaltar eles com Deus, né? Você pode fazer isso, ajudar esses que são os últimos, os pecadores, os drogados, os aflitos, os doentes, os fracos. Esses nesse dia de hoje são os últimos e você pode ajudar. E caso você não ajude, alguém pode ajudar. O mundo de hoje quer pessoas bonitas, sadias, cheias de poder, de dinheiro, de fama, de honra, de glória.
né? Deus seja louvado por esse dia. Um beijo no teu coração. Vamos ser humildes. Amém.